Fala pessoal, tudo beleza? E hoje nós vamos falar de REST API, parte 2. Então hoje eu resolvi trazer para vocês um pouco mais desse conteúdo, de uma maneira mais técnica, para quem é desenvolvedor, para quem está utilizando essa API, está desenvolvendo essa API, como que ele poderia consumir aquela API e depois ser o desenvolvedor que vai de fato implementar aquilo que está na ferramenta. Nós vamos entrar agora aqui um pouco na parte de documentação e a primeira coisa que nós vamos mostrar é Postman. E a primeira coisa que eu quero validar, né, que eu quero mostrar para vocês realmente é um pouco dessas APIs, como que elas funcionam, de que forma elas funcionam e de que forma vocês podem utilizá-las da melhor forma possível. Duas operações de busca por users e a busca de todos os usuários nesse caso, busca por ID, onde a gente passa um identificador para fazer essa busca, cadastro de um novo usuário, onde a gente cadastra um usuário novo, e também temos as informações de atualização de um usuário, como vocês podem ver, as informações de atualizações de informações de usuário, a diferença dessa atualização a diferença desse put que atualiza um usuário para o outro put que atualiza informações específicas do usuário é que nesse primeiro caso eu vou passar todas as informações que eu quero atualizar. Aquele cadastro vai ser praticamente substituído pelas informações desse put. E no patch, que é o que geralmente é utilizado, a gente atualiza informações específicas do usuário. Então nesse caso eu só permito que ele atualize o nome e a idade. Essa operação de remoção de um usuário, ela tem o delete, HTTP delete, e tem o valor, né, de user ID para você colocar aqui como você quiser. Eu vou voltar ao Postman daqui a pouco, quando nós estivermos executando o nosso código. Eu deixei toda a codificação pronta e vou disponibilizar o código fonte para que vocês possam ir até meu repositório e baixar o arquivo. Os testes que vocês queiram fazer, façam nas suas máquinas, testem, ver se o código funciona. Então, primeiramente, o arquivo do Swagger, ele é um arquivo que está numa pasta chamada Swagger. Vocês vão ver que ela está na extensão YAML, que é uma extensão criada, né, com base ali em espaços. Então, diferente de um JSON, por exemplo, onde ele é chave valor e tem as separações entre as chaves, o YAML ele depende muito mais da quantidade de espaços para poder fazer indentação e configuração dessas informações. De qualquer forma, tanto se você utilizar no editor do Swagger ou se você utilizar no Postman, você consegue importar com facilidade, tá? É bem tranquilo. Para gerar o código, mesmo Java, aí vocês precisam entrar no editor lá do Swagger com esse código. Aí, entrando no editor, vocês conseguem fazer o quê? Deixa eu procurar aqui o código, vou copiar ele e vou colar no editor, tá? Esse editor aqui, ele é um editor web, já apareceu aqui, tá? E vocês podem ver todas as operações do editor do Swagger, tá bom? Ele está disponível para vocês. E por que eu vim aqui? Eu vim aqui para mostrar que caso vocês precisem gerar um código Spring, vocês podem Generate Server e clicar em Spring. Quando vocês fizerem isso, ele vai baixar um arquivo aqui. Esse arquivo zip, ele tem muito conteúdo pronto. Eu não gosto de pegar todo o conteúdo e simplesmente utilizá-lo. Eu não gosto de fazer isso. Eu prefiro escrever o meu código fonte com as marcações das documentações do Swagger, atentando para não copiar e colar. Porque vem muita biblioteca, mas se você preferir, é só baixar aqui, ó, e descompactar. Eu não fiz isso. O que eu fiz aqui? Eu só peguei as partes de códigos que me interessavam e coloquei nos códigos fontes que eu tinha escrito antes. Eu queria mostrar para vocês o POM. O que é o POM? O POM é a nossa gerência de bibliotecas. Eu adicionei uma dependência muito importante, que é essa aqui, do Swagger. Essa biblioteca do Spring Fox, ele já tem um artefato chamado Spring Fox Boot Starter. Já fornece tudo o que é necessário para você começar a utilizar o Swagger no seu projeto Spring Boot. Nós temos o arquivo de configuração, tá? Esse arquivo de configuração, a gente precisa colocar nesse arquivo tags, além das tags que já existem, né, como por exemplo configuration, que é do Spring Framework, nós temos também algumas classes, vamos dizer para que serve aqui a API, qual a descrição, as licenças, a versão
e o contato, tá certo, pessoal? Então, nós temos aqui no POM essa configuração. Com essa configuração no POM, as bibliotecas serão carregadas e eu poderia usar classes como API Info, API Info Builder, que vocês podem ver na documentação, tem uma documentação da Spring Fox sobre isso, mas basicamente são essas complementações de documentação inicial que são disponibilizadas na primeira tela. Então, as primeiras descrições nós iremos colocar como configuração, como bins de configuração, tanto o API Info, que eu estou usando aqui no Custom Implementation. Então, eu criei todas essas configurações aqui iniciais, eu vou inicializar essa implementação customizada do Swagger através dessa classe Dockets, onde eu vou dizer que é do tipo Swagger 2. Vou falar que as APIs estão no pacote base do controller que eu tinha criado, onde tem essas APIs de fato. Faz um build e usa nesse build, né, nesse retorno final do docket, ele usa esse API Info que é necessário para a configuração inicial. Eu criei uma interface chamada User Controller. Essa interface chamada User Controller está com bastante tags de documentação. Essas tags de documentação. E para que são essas tags de documentação? Servem para documentar as operações que eu tinha mostrado anteriormente no Swagger, relacionadas ao usuário. Então, quando a gente fala de Add User, então nós temos toda a documentação referentes a um cadastro de um usuário. Essa tag API é a tag inicial que vai entrar para agrupar as nossas operações da nossa REST API. Então, primeiro, o agrupamento que a gente quer fazer é o agrupamento de users. Então, esse é o primeiro ponto. E a tag está usuários. Vocês vão ver que quando eu mostrar a documentação gerada, ele vai mostrar isso agrupado também. Em seguida, nós temos toda a documentação de cadastrar um novo usuário. Eu coloquei em português, cadastrar um novo usuário, vai estar lá certinho. Outras coisas que tem aqui além disso, todos os códigos de resposta, com mensagens caso tenham sucesso ou insucesso. E a gente tem também o Request Mapping, que faz um mapeamento de como vai ser a nossa requisição, com qual é o endereço, o que ela produz, o que ela consome, qual o método que ela está utilizando. Além disso, a gente tem nossa API parâmetro, que é o usuário a ser cadastrado na nossa requisição. Então, é um parâmetro de API que a gente precisa ter, que é esse parâmetro onde tem um Create User, que é um modelo, uma abstração que foi criada numa operação de criar usuário. Por quê? Porque quando vocês repararem o objeto, a classe que nós tínhamos antes era uma classe chamada User. Tá? E essa classe chamada User, ela é uma entidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que, no geral, a gente não deveria usar os modelos diretamente na nossa documentação. Porque, vamos dar um exemplo bem prático. O ID, ele no nosso caso de desenvolvimento, ele está sendo gerado automaticamente. Tá? Então, não faz sentido, quando eu vou fazer o cadastro de um novo usuário, eu ter o parâmetro ID nesse cadastro. Tá? Então, o que a gente pode fazer com relação a isso? A gente pode criar uma classe chamada CreateUser. Tá? Essa classe CreateUser só vai ter apenas as propriedades que são necessárias para que seja mostrado no Swagger. E o que acontece em seguida? Quando o usuário fornecer CreateUser, nós vamos transformar a classe CreateUser num modelo User, para poder gravá-lo no banco de dados. Nós ainda não temos a separação em camadas de negócio para repositório. Vamos fazer isso em outras lives, onde a gente vai falar especificamente disso. Mas nesse momento, a gente transforma o objeto que vem do usuário enviado através de uma requisição, por exemplo, no Postman, transforma ele em Create User e depois esse objeto Create User ele é transformado no User, que é o modelo, e é gravado no banco de dados. Assim, a gente usa o mesmo raciocínio quando a gente vai fazer atualizações de usuário. Quando precisa atualizar campos ou partes específicas, nós utilizamos também essas classes como um apoio, como por exemplo em Pet User, que também é o mesmo, a mesma linha de raciocínio. Não é a mesma coisa, porque o Pet é atualização e o Create é a criação de um usuário completo, mas é a mesma linha de raciocínio. Beleza? Vamos seguir em frente então, pessoal. Nós documentamos não somente o cadastro, tá? Mas documentamos também todas as operações
da mesma forma, colocando os códigos, colocando as mensagens, e essa documentação já vai aparecer quando a gente, inclusive, utilizar a nossa aplicação. A gente vai executar aqui e nós vamos ver essa documentação de fato na nossa aplicação. Por que isso, Bruno? Para a gente, junto com os desenvolvedores que forem criando e documentando, fazer essa comparativa entre aquilo que foi gerado como artefato no Swagger, por exemplo, e o que está sendo documentado pela área de desenvolvimento. É importante dizer que cada vez mais são necessárias áreas de desenvolvimento onde tenham portais dos desenvolvedores e eles possam consumir em tempo real essa documentação. Então, uma das ideias e estratégias é que a gente possa subir isso em ambientes intermediários antes que esteja a documentação formalizada no ambiente produtivo, de produção. A gente pode gerar essa documentação do Swagger em desenvolvimento, já para ir analisando, o desenvolvedor verificar se a documentação está de acordo, e em ambiente de homologação para que outras equipes, outros times de validação possam verificar e possam validar se aquela documentação gerada está de acordo com o que foi especificado. Documentação gerada de acordo com o especificado dos dois lados, tanto a especificação inicial quanto a especificação do desenvolvedor, não é que nos garante, mas nos deixa mais seguro com relação ao que está sendo implementado pelo desenvolvedor. Tá certo, pessoal? Então, a gente vai... vou passar aqui um pouco mais rápido, mas esse código vai estar todo disponível para vocês. Vocês vão perceber que os códigos estão mapeados de erro ou de sucesso, as mensagens estão mapeadas, as respostas, quando necessárias, elas também estão mapeadas. Então, vocês vão ver que nós tomamos o cuidado, que nós temos esse cuidado, você tem que ter esse cuidado, eu tenho que ter esse cuidado, todos nós temos que ter esse cuidado de documentar da maneira mais adequada com o que está na documentação inicial. Então, eu fiz toda essa documentação para get users, update user info, que é atualização parcial. Fiz toda a documentação numa interface. Por que eu fiz numa interface? Para que a implementação da classe não tenha um monte de documentações. Eu já vi isso e é bem ruim. Eu cheguei em alguns projetos e a documentação estava toda na mesma classe em que se fazia a codificação. Resultado, a classe ficava gigante. Era muito código. E boa parte do código era comentários de documentação. Então, a minha recomendação é: crie uma interface, comentem nessa interface, façam os comentários e aproveitem para utilizar um conceito muito básico do Java, que é a interface como um contrato estrito. Aproveitem disso para que vocês possam definir o contrato estrito, dizendo que para atualizar um user info, você tem que ter esse parâmetro logicamente e bem definido. Tá? E a gente também tem agora, quando a gente olha a parte da implementação, a getUserById está aqui. Imaginem que eu tenho uma linha de implementação para getUserById, tá? E essa única linha de implementação, olha só o que aconteceu. A gente colocaria quase 10 linhas de documentação. Então não faz muito sentido. O ideal é fazer isso mesmo. Cria uma interface, cria lá o método que precisa ser implementado e coloca a documentação toda lá. Quando vocês forem implementar na classe concreta, vocês já vão ter só que se preocupar com o código, que é o mais importante. Nós estamos dizendo que nós temos um controlador hash, que vai ter todas as operações da hash API, e nós temos um mapeamento para a nossa API, que ela vai subir como v1/users. Isso é importante para a gente versionar a nossa API e deixá-la com o nome padronizado. Então, toda vez que eu fizer um HTTP GET users, eu estou querendo dizer o quê? Me traga todos os usuários numa listagem. Quando eu faço get user by ID com get mapping /id, então é v1 users /id. Exemplo de ID 1. Então nós estamos querendo dizer o quê? Queremos dizer que este ID é um identificador que vai separar apenas o usuário que tem o identificador 1. Os códigos eu não vou passar muito, pessoal, porque eu expliquei isso na outra live, coloquei também no nosso canal do Curto Código. Se vocês quiserem, depois vão lá, que eu expliquei passo a passo de como funcionavam essas APIs. Eu fiz muito poucas alterações desde então. Essa é a operação addUser, onde eu vou salvar esse usuário, e tem um método privado que eu criei para fazer uma conversão, né, de create user para user, e eu chamei de convert model. Ele nada mais, o que ele vai fazer? Ele vai criar um novo objeto de usuário com nome, idade, grupo
e status, grupo e status, que são parâmetros novos que eu coloquei nesse usuário, tá? Para quê? Para que a gente possa utilizar esse objeto user e salvá-lo no banco de dados. A diferença de update user e update user info, basicamente, pessoal, é a quantidade de campos que vão ser atualizados. Enquanto que a gente atualiza no update user basicamente todas as informações, exceto a chave, por conta de restrição, né, para não criar um usuário novo. No caso de atualização parcial, né, que é o segundo método, onde a gente usa update user info, a gente vai atualizar apenas as informações de nome e idade. Então, há uma restrição maior na segunda instrução e usa o patch do que na primeira, que usa o put, onde a gente atualiza todas as informações. Eu vi que no meu projeto não tinha sido adicionado o Maven aqui, agora já está com o Maven Project. Eu posso executar o meu projeto com run e ele vai executar toda a aplicação. Eu queria dizer, importante em dizer, né, e ressaltar, que quando a gente configura a nossa documentação, ela fica hospedada, né, por padrão em uma URL chamada Swagger UI. Então, quando a gente abrir aqui o nosso navegador, abrir essa aplicação, vai aparecer curta o código, User Registration API. Nós já codificamos, toda a documentação já está disponível. Buscar usuário, cadastrar um novo usuário, buscar usuário por ID, atualizar um usuário, remover um usuário e atualizar informações específicas de usuário. Então, aquela documentação que está aqui, ela está aqui. O que estiver faltando, nós precisaremos corrigir. Todas as operações estão disponíveis e podem ser facilmente lidas, né, como buscar usuários, cadastrar um novo usuário, buscar usuário por ID, atualizar um usuário, remover um usuário e atualizar informações específicas de um usuário. Nós poderíamos executar pelo Swagger e nós vamos executar novamente pelo Postman. Se nós quisermos cadastrar um novo usuário, eu já coloquei a informação de modo que você possa reaproveitá-la com base no exemplo que estava no editor do Swagger. Então, nós vamos cadastrar um usuário chamado John. Esse usuário cadastrado vai dar o 201 created. Em seguida, nós iremos fazer uma busca pelo ID 1. Repare que, como importamos a documentação, bastou que eu colocasse o número 1. Todo o resto já estava pré-montado. Eu recuperei o John com o identificador 1. Se eu quiser buscar todos os usuários, nós vamos buscar pelo get users. Nesse momento, nós só temos um usuário. Então, repare que nós podemos atualizar a informação da idade de John para 20 anos. Dessa forma, ao enviarmos essa informação, ela será atualizada. E ao realizar a busca, John terá a idade de 20 anos. Nós podemos também atualizar um usuário com as informações totais. Então, nós iremos trocar a idade, o grupo, o status e o nome. Desta forma, ao realizar toda a atualização e buscarmos novamente, todas as informações estarão trocadas. Por último, nós temos a remoção de usuários por ID. Nós informamos um ID, enviamos e o usuário é removido com sucesso. Ao realizar uma nova busca, nenhum usuário é retornado. E todas essas operações foram importadas para o Postman através da nossa API que foi escrita no editor do Swagger. Essas são as informações que eu queria passar. Eu agradeço a todos que acompanharam nossos vídeos. Nos sigam nas redes sociais, curtam o nosso código e até a próxima!